Olá, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Espero que você esteja bem. Você está no canal Levando Crianças a Jesus e este é o segundo vídeo da série O Caráter de Jesus Revelado aos Seus Amigos. E, irmãos, desde já eu quero dizer a você que não pegou o primeiro vídeo que volte lá, dê uma pausa agora nesse vídeo, volte lá, assista primeiro aquele, porque o que nós vamos falar aqui é continuação do assunto do primeiro vídeo, amém? Então, nós terminamos o último vídeo falando a respeito do quanto Jesus é atencioso, né? E continuando então a respeito deste assunto, falando a respeito da amizade de Jesus Cristo para conosco, nós vamos então ler Mateus capítulo 8, versículo 1 a 3, que diz assim: E descendo ele do monte, seguiu-o uma grande multidão. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou-o, dizendo: Quero, ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. Muito bem. Então, aqui o texto nos diz, e também nos outros dois evangelhos, onde é relatado este milagre, que Jesus estendeu a sua mão e tocou num homem que provavelmente cheirava muito mal, estava esfarrapado e enfermo. E também, irmãos, a gente precisa notar que não era qualquer enfermidade que ele tinha, era uma enfermidade contagiosa. Aquele homem era um tipo de pessoa que as outras pessoas passavam longe, né, nessas condições. Quando os leprosos se aproximavam dos judeus, eles chegavam a apanhar, né? Então era um povo que era muito maltratado, pessoas que eram muito maltratadas e se sentiam muito sozinhas, porque por conta dessa doença eles não poderiam nem mesmo conviver com a família deles, né? E o Senhor Jesus Cristo, nós sabemos que ele tem o poder suficiente para curar as pessoas mesmo de longe, que foi o que aconteceu, por exemplo, com o filho de um funcionário público, né? Ele disse, ele fez uma declaração e quando o funcionário voltou para casa já soube que o filho dele estava melhor. Também aconteceu no caso do centurião, que foi pedir pela cura de um funcionário seu. E Jesus, com uma declaração, com uma palavra, curou aquele homem, mesmo à distância. Jesus poderia ter feito a mesma coisa nesse caso. Ou ele poderia, por exemplo, ter levantado as mãos e declarado cura sobre aquele homem. Mas ele quis tocar no leproso. Ele fez intencionalmente. E nos três evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, dizem isto. Por quê? Jesus fez um milagre dessa maneira porque ele queria alcançar o coração daquele homem. E o nosso também. Mateus, Marcos e Lucas quiseram passar essa mensagem para nós. A mensagem de que Jesus tocou naquele homem, um homem que precisava talvez até muito mais do toque do que propriamente em si da cura, né? Um homem que talvez não se importasse com a carne dele naquele momento, mas que ele tivesse com muita saudade de um toque, muita saudade de um abraço, né? De ter o contato de uma pessoa. Mas enfim. Agora nós vamos para o Evangelho de Lucas, no capítulo 8,
dos versículos 43 até o 48. Eu vou ler aqui. Diz assim: Eu, uma mulher que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos e gastara com os médicos todos os seus haveres, e por nenhum pudera ser curada. Chegando por detrás dele, tocou na orla do seu vestido, e logo estancou o fluxo de sangue. E disse Jesus: Quem é que me tocou? E negando todos, disse Pedro e os que estavam com ele: Mestre, a multidão te aperta e te oprime, e dizes: Quem é que me tocou? E disse Jesus: Alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude. Então, vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se, tremendo e prostrando-se ante ele. Declarou-lhe diante de todo o povo a causa por que lhe havia tocado, e logo sarara. E ele disse: Tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. Vai em paz. Aquela mulher vivia reclusa, porque a lei dizia que a mulher no período menstrual era imunda. Então, há 12 anos, ela não era uma pessoa que tinha convivência em família ou qualquer outra convivência. Se você perguntar para uma pessoa que passou muito tempo reclusa do que ela mais sente falta, ela vai dizer coisas bem simples, como um abraço de tal pessoa, o cheiro da comida de tal pessoa, enfim, vai falar coisas simples. A pessoa que passa um longo tempo dessa maneira, ela acaba ficando com o coração bastante machucado, né? E essa mulher, quando foi procurar Jesus, além de estar enferma, ela estava quebrada por dentro, de saudade, de querer conviver de novo com outras pessoas, né? Porque a lei a impedia disso. E nos 3 evangelhos, onde são relatados essa cura, está escrito que Jesus a chamou de filha. Não é interessante pensar por que será que Jesus a chamou de filha? Ele não chamou o centurião de filho. Ele elogiou a fé do centurião, mas não chamou ele de filho. Ele não chamou a mulher samaritana de filha, ou o cego Bartimeu. Por que Jesus escolheu chamá-la de filha? Porque Jesus sabia exatamente o que precisava o coração daquela mulher. E ele então correspondeu a isso. Mateus, Marcos e Lucas tinham a missão de resumir 3 anos do ministério de Jesus em um documento que hoje, né, nós temos aqui as divisões de capítulos, eles têm ali mais ou menos uns 20 e poucos capítulos. E ao relatar a história de Jesus, eles procuraram enxugar isso o máximo, né? Eles procuraram não colocar tantos detalhes para poder resumir bem a história. Mas eles acharam importante relatar que Jesus tocou no leproso e que chamou aquela mulher de filha. O que então eles queriam passar para nós? Ao tocar no leproso e ao chamar a mulher do fluxo de sangue de filha, Jesus mostrou mais um traço do seu caráter. Jesus é gentil. Ele é amável com aqueles que o procuram. Outra situação em que ele mostrou também a sua amabilidade foi quando ele recebeu as crianças. Os adultos não costumam se importar tanto com as crianças, né? Eles têm a sua agenda cheia de compromissos demais, né, para ter tempo para elas. Naquela ocasião não era diferente. Os discípulos tentaram afastar as crianças para que eles não atrapalhassem a agenda de Jesus. Olha, Jesus está pregando agora e daqui a pouco a gente vai sair, então não atrapalhem, né? Fiquem longe, vão embora, né?
Mas o nosso amável Senhor corrigiu isso e recebeu as crianças. E eu tenho para mim que naquele momento ele parou para dar um abraço em cada uma delas, porque ele é gentil, ele é amável, atencioso, carinhoso. Os primeiros amigos de Jesus viram todas essas coisas descritas nos evangelhos. E eles morreram por Jesus porque o consideraram digno disso. Eles conheciam muito bem o caráter de Jesus. Eu quero aqui fazer um parênteses para lembrar um testemunho. Eu acredito que algumas pessoas que vão receber essa mensagem já viram o testemunho da tia Esther, uma senhora, uma vovozinha que recebeu a visita de Jesus e estava contando para a filha dela e para a neta que estava gravando o vídeo. E ela falou que ela estava se sentindo tão sozinha, né? O marido dela havia falecido há alguns anos e ela muitas vezes se sentia sozinha. E ela pediu para Jesus: Jesus, me dá um abraço. E Jesus veio e Jesus deu um abraço nela. E ela falava assim, né? Ela contava a respeito do que ela viu em Jesus e de quanto tempo ele ficou abraçado com ela, né? Ela falava assim: ele não ia embora logo, não. Ele ficou e ficou e ficou abraçado. Talvez você se lembre desse testemunho. Ela precisava e Jesus correspondeu. E não podia ser diferente disso, porque ele não pode negar quem ele é. Ele é gentil e muito carinhoso. Ele é a pessoa que abre os braços para nos receber, mesmo conhecendo como nós somos pequenininhos. Ele está à espera de cada um de nós. Em tudo isso, podemos notar Jesus como sendo um verdadeiro amigo. Ele de fato é tudo isso por nós. Mas a minha necessidade hoje é de ser amiga dele também. É muito gostoso ter Jesus como nosso amigo. É muito gostoso nós falarmos com ele em pensamento e ele responde aquilo que nós pedimos. É muito gostoso ter Jesus pertinho de nós, conhecer o coração dele, conhecer a vontade dele, conhecê-lo através da palavra. É muito gostoso tudo isso, ter essa segurança de Cristo estar perto de nós. Mas nós também precisamos nos colocar na posição de desejarmos ser seus amigos. Isso é uma posição bastante diferenciada do que aquela pessoa que só quer receber. Então eu quero ler para vocês Evangelho de João, capítulo 14, versículos 21 até o 23, que diz assim: Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não o Iscariotes: Senhor, de onde vem que te has de manifestar a nós e não ao mundo? Jesus respondeu e disse-lhe: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Meus irmãos, aqui o que o Senhor Jesus Cristo nos explica não significa que guardar a palavra seja decorar a palavra. Não é isso que o Senhor Jesus Cristo está falando. Guardar a palavra é guardar o ensinamento de Jesus. O que ele ensinou precisa ser valorizado, precisa ter importância para nós. E isso significa colocarmos em prática, obedecermos. Então, quem quiser ser amigo de Jesus ou amiga de Jesus, precisa obedecer a palavra de Deus. Quando falamos de obedecer a palavra de Deus, normalmente as pessoas pensam que é muito difícil, né? Mas o Senhor Jesus Cristo nos pede para fazer coisas simples muitas vezes.
Eu quero citar aqui o que está escrito em Mateus capítulo 24, versículo 14, onde Jesus diz a respeito de que o evangelho do reino de Deus deve chegar a todos os povos, a todas as gentes, para que então, a partir daquele momento, venha o fim. Essa é a sua parte e a minha parte. Essa é a parte da igreja. É a parte daqueles que querem ser amigos de Jesus. Irmãos, o tic-tac do relógio nos avisa que nós temos muito pouco tempo para cumprir a nossa missão, a nossa parte. Então, vamos procurar ser fiéis a Cristo, vamos procurar obedecer, para que sejamos considerados seus amigos. Amém? Este estudo termina por aqui. Se você gostou desse estudo, eu vou deixar para vocês um link onde você pode encontrá-lo para imprimir e talvez levar para outras pessoas ou guardar para você, enfim, o que você quiser fazer, pode imprimir gratuitamente. Amém? Eu gostaria de pedir que você deixasse o seu like, deixasse aqui nos comentários as suas observações e compartilhasse esse vídeo com o maior número de pessoas que você puder. Amém? Que Deus abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus Cristo.